Primeiro reforço da janela chegando no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Tem também informações sobre o atacante Adson. Clima pesado no CT Moacir Barbosa após a situação do jogador, que inclusive já nesta terça passou pelo procedimento cirúrgico. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você nesta tarde de terça com muitas notícias do nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância também para a divulgação e o crescimento aqui do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda, amigo vascaíno, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar algum, então vamos juntos, né, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, pois como diz naquela frase, né, vascaíno ajuda vascaíno. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando, é claro, né, sobre a chegada do volante Thiago Mendes, pois nesta terça-feira, às 7h05 da noite, está previsto o desembarque de Thiago Mendes no aeroporto do Galeão, aqui na cidade carioca, tá? Thiago Mendes chega hoje, né, terá esse primeiro contato amanhã com o elenco Cruz Maltino, hoje ele apenas desembarca, não vai ao CT Moacir Barbosa. Expectativa, entretanto, é que amanhã ele já vá e também já realize o seu primeiro treino com o grupo. O volante vai assinar um contrato de 2 anos e meio com o nosso Cruz Maltino, um contrato, né, até o final de 2027. Terá um salário que pode chegar aí a casa de R$ 1.100.000, dependendo aí de metas e bonificações no contrato, tá? Terá um salário fixo de R$ 650.000, tem mais algumas luvas aí que fazem o salário dele subir um valor bem considerável, inclusive, mas é um salário que não ultrapassa de forma fixa o valor de R$ 1 milhão, apenas, né, caso ele consiga bater metas e bonificações durante seu período de contrato. O que é meta e bonificação, né? No caso, títulos conquistados, jogos como titular, gols marcados, assistências, tudo isso vai fazendo com que as metas e bonificações se tornem maiores e automaticamente o salário também do volante se torne maior. Mas é um jogador aí que chega hoje ao Rio de Janeiro, lembrando que ele já assinou o seu contrato de forma digital com o nosso Vascão, então já é um reforço do Vasco. A expectativa é que até amanhã, no máximo, tá, amigo vascaíno, até quinta-feira, Thiago Mendes já possa ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco desta janela de transferência, inclusive o primeiro da janela, tá? E informações aqui importantes sobre esse jogador, tá? Um jogador que veio ao Vasco da Gama querendo, inclusive, muito. Normalmente, negociações são arrastadas, demoradas, precisam de muitos elementos para convencer o atleta a fechar negócio, mas no caso do Thiago Mendes com o Vasco não foi desse jeito. Muito pelo contrário, foi fácil, foi algo muito facilitado, que saiu do comum dentro do meio do futebol. Vasco e Thiago Mendes, em menos de 2 semanas, chegaram ao denominador comum e acertaram esse acordo, né? O volante, inclusive, aceitou logo, rapidamente, após contatos com pessoas de dentro do nosso Cruz Maltino, né? As negociações tiveram muitas influências, isso eu já trouxe a vocês. Informação, por exemplo, da influência, né, do diretor executivo Admar Lopes nas tratativas, o que é muito legal e deveria ser normal, mas o vascaíno passou tanto tempo, no caso, período de 1 ano, sem um diretor executivo. Eu não quero ser duro, eu não quero ser rude com o ex-diretor executivo Marcelo Santana, mas o Vasco passou 1 ano sem um diretor executivo competente para tal.
Eu não estou dizendo que o Marcelo Santana é alguém incompetente, mas eu quero dizer sim que o Marcelo Santana, para o cargo de diretor executivo, não tinha competência para estar onde estava, que era um dos principais cargos de futebol do Vasco da Gama. Talvez o Marcelo Santana tivesse competência para ser um diretor executivo do América de Natal, como era antes de fechar com o Vasco. Clube da terceira divisão do futebol brasileiro, clube sem pressão, um clube que está ainda engatinhando e o Marcelo Santana poderia sim ali ajudar. No Vasco ele não pôde. E o Vasco passou um período de 1 ano sem um diretor executivo competente e por isso saía atrás nas negociações. Eu não tenho dúvidas que se fosse o Marcelo Santana no lugar do Admar Lopes, o Vasco não teria a contratação do Thiago Mendes. Eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque o Admar Lopes teve função fundamental na chegada do jogador. Informação é que o Admar Lopes ligou, conversou com o empresário do atleta, conversou com o próprio jogador. O Admar Lopes foi o responsável por levar Thiago Mendes ao Lille lá no ano de 2017. Thiago Mendes se destacou aqui no São Paulo, né? E o Admar Lopes o levou ao Lille, à época trabalhando como coordenador de scout. E eu não lembro se era 2017 ou 2016. Então, há um relacionamento com o Thiago Mendes, há um bom relacionamento com o Paulo Pitombeira, que é um empresário do Thiago e também é um empresário do Léo Jardim. E é um empresário também de outras pessoas de dentro do Vasco da Gama. Então, hoje, o clima dentro do departamento de futebol do Vasco com relação aos relacionamentos de Admar Lopes tem sido tudo muito bom, amigo vascaíno, e que baita notícia. Inclusive, falando em Léo Jardim, né? O próprio Léo Jardim teve participação determinante para fechar a negociação do Thiago Mendes. Informação é que o Léo Jardim ligou, tá? Para o Thiago Mendes, o goleiro, né? No caso, o Léo Jardim, que já atuou no futebol francês, já jogou contra o volante Thiago Mendes quando o Thiago estava no Lille. Então, houve aí esse contato, houve essa troca. O Léo Jardim fez questão de pegar o telefone, ele ligou ao Thiago Mendes e deu boas referências, tá? Sobre o Vasco da Gama, sobre a melhoria, né, estrutural do CT Moacir Barbosa, o desejo de crescimento que hoje há dentro do nosso Cruz Maltino, o bom clima entre os jogadores, a boa relação com a diretoria. Léo Jardim fez questão de fazer tudo isso, cara. Ligar para o Thiago Mendes para passar tudo isso para o volante. Jardim e Thiago Mendes, inclusive, foram adversários em 2 jogos, tá? Em 2020, o Lyon de Thiago Mendes eliminou o Lille do Léo Jardim na semifinal da Copa da França. E, inclusive, tá, o volante Thiago Mendes converteu o pênalti contra o goleiro do Vasco com categoria naquele jogo. E em 2022, o Léo Jardim levou a melhor em uma vitória pelo placar de 1-0 do Lille no campeonato francês sobre também a equipe do Lyon de Thiago Mendes. Então, relacionamento que já havia, o Léo Jardim fez questão de, por esse relacionamento, né, ligar para o Thiago Mendes e dar ótimas recomendações para ele fechar com o Vasco. Então, olha que notícia boa, cara. O Léo Jardim, que não queria nem renovar, vai renovar, a renovação já está encaminhada. Ele ligou para trazer um jogador para o Vasco. Isso é efeito Diniz, isso é efeito Admar Lopes. Profissionais competentes. Eu falei aqui recentemente e volto a repetir. O Vasco da Gama, ele sai de um Carille e Marcelo Santana, de um Fusca, e vai para uma Ferrari com Admar Lopes e Fernando Diniz. Diniz, que inclusive teve também um papel, é claro, fundamental na chegada da Admar Lopes. Diniz também fez questão de ligar para o atleta, teve uma conversa sobre a linha de trabalho que o técnico tem e coloca também essa linha de trabalho, é claro, em prática dentro do nosso Vasco da Gama. Deixou muito bem claro ao Thiago Mendes que gosta de jogadores corajosos, solidários, que joguem de maneira feliz, um papo que encantou o volante e deixou muito bem claro também na própria conversa que tudo que o Diniz passou para ele era aquilo que ele queria seguir na sua carreira. Então, foi algo muito importante. A direção acredita que o volante tem qualidade para ser titular absoluto da equipe e por isso fechou rapidamente esse negócio. Então o volante chega hoje ao Rio de Janeiro para amanhã estar se apresentando como mais novo reforço do nosso Vascão. Que notícia boa, né, amigo vascaíno? Deixe, né, é claro, a sua opinião nos comentários, se te deixa feliz saber de tudo isso que acontece hoje dentro do nosso Vascão. E para ir em direção, melhor dizendo, ao segundo bloco segunda parte, né, deste Fala Gigante. O clima tá muito bom no Vasco, mas ontem ocorreu algo que mexeu um pouquinho, tá? E mexeu mesmo, que foi a questão da lesão do Adson. O Adson é um jogador muito querido dentro do CT Moacir Barbosa, é um atleta jovem que já teve uma temporada bem sofrida no ano passado,
por conta da lesão, uma fratura também na perna direita, na tíbia, né? E novamente essa lesão aconteceu no momento em que já não havia mais lesionados dentro do departamento médico do Vasco. Uma lesão faz com que o Adson retorne para um local onde já estava durante toda a temporada passada. Um jogador importante para o grupo, um jogador de resenha, um jogador que o grupo gosta, e ele automaticamente é retirado do grupo. Então a informação é que o grupo do Vasco sentiu um pouco essa lesão do Adson, tá? A informação é que o jogador já está melhor, de cabeça, inclusive, talvez tenha sido o que menos sentiu dentre os jogadores desse grupo. O próprio Tietê, né, ontem fez questão de estar com o Adson na casa dele, ir à casa do Adson para conversar, resenhar, tentar amenizar um pouco o clima, porque não tá legal as coisas dentro do Vasco da Gama após essa lesão do Adson. Creio que isso vai passar, mas foi um choque de momento, até por conta das férias que todo mundo vivenciou, desse período de 2 semanas no CT Moacir Barbosa, agora a partida que estará acontecendo no sábado, o retorno, a expectativa que todo esse grupo tem para o restante da temporada, de um possível título da Sul-Americana, título da Copa do Brasil, mexeu, abalou um pouquinho o Vasco. Mas a vida tem que seguir. O Adson ele já passou pelo procedimento cirúrgico, ocorreu nesta manhã de hoje, tá? Aliás, foi ontem, foi na noite de ontem, cara. Na noite de ontem, o Adson já realizou esse procedimento cirúrgico, ele fixou, né, a fratura que havia acontecido, recebeu alta já do hospital, inclusive nesta terça-feira, e se apresenta no CT Moacir Barbosa amanhã, quarta, para iniciar tratamento com a fisioterapia. Então, uma lesão chata, né? Importante lembrar que recentemente 2 jogadores, até que passaram pelo Botafogo, o Júnior Santos e o João Paulo, tiveram lesões parecidas. O Júnior Santos agora no Atlético Mineiro ficou mais de 6 meses parado. Ele chega com essa lesão no Galo e fica muito tempo longe dos gramados. Só deve retornar agora de fato no segundo semestre. O João Paulo ficou um ano sem jogar. O Paulinho, hoje do Palmeiras, sofre com essa lesão também. E a gente está vendo, né, o que aconteceu no Mundial. Entrou em campo por 30 minutos, saiu de campo por conta da lesão, que é uma lesão chata, cara. A do Paulinho foi semelhante ao do Adson, né? No ano passado, uma fratura por estresse. Mas é tão chato igual, um processo de recuperação tensa, ainda mais para um jogador de futebol, tá? Mas a gente deseja, é claro, pronta recuperação aí pro Adson, que tudo fique bem e o quanto antes ele retorne aos gramados. Inclusive, amigo vascaíno, querendo ou não querendo, com o Adson assim, o Vasco da Gama tem que ir para dentro, porque sábado já tem esse jogo importante contra o Botafogo, terça-feira que vem terá jogo importante contra o Independente Del Valle, e o Vasco está treinando dia a dia no CT Moacir Barbosa. Hoje teve treino, ontem teve treino após a folga do domingo. E, inclusive, ontem, a Vasco TV, o atacante argentino Pablo Verrete falou um pouquinho sobre essa intertemporada que aconteceu dentro do Vasco da Gama, falou sobre as expectativas que ele e o grupo têm também para o restante do ano, sonho da Sul-Americana, sonho da Copa do Brasil, retorno após essa intertemporada e, é claro, eu trago todas as palavras do Pablo Verrete, palavras essas dadas à Vasco TV, a vocês, aqui neste Fala Gigante. Se liga só. A gente sabe que a segunda parte do ano que se vem para nós é muito difícil, muito importante também para o clube, para todo mundo. Se vem na segunda parte, a gente pode ter muitos jogos, mas a gente se preparou bem. Venimos fazendo 3 semanas de muito trabalho intenso, trabalhando com o professor, com toda a sua comissão, entendendo cada vez mais o que ele pede dentro do campo. A gente está muito contente, muito conforme com o que vem fazendo, com o trabalho que vem fazendo, com a sincronia que a gente tem com o corpo técnico. O clima, o ambiente que se respira aqui dentro no CT mudou muito e a gente tem muita fé, muita esperança de que façamos um segundo semestre muito bom, onde a gente conquiste coisas muito importantes. Temos que ir jogo a jogo, sabemos que vai ser muito difícil, mas estamos muito confiantes com tudo o que vai vir. Com 4 gols em 5 jogos contra o Botafogo, Verrete disse o que espera para este clássico. Cara, o mais importante é ganhar o jogo, voltar desta intertemporada ganhando, vai ser muito bom para a gente, mas além de quem faça o gol, que como eu falo sempre, é meu trabalho, eu gosto muito, mas o principal é que o time ganhe. Eu não tomo conta de quem está na frente, quando tenho que convertir, trato de fazer igual a todo mundo, mas é muito importante para nós começar com os 3 pontos, porque depois a gente tem um jogo
de Copa Sudamericana en Ecuador, que también va a ser muy difícil. Todo lo que se viene aquí en adelante, aquí en la frente, va a ser muy difícil para nós, pero a gente se preparou muito bem. É, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Pablo Verratti. Animado? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas desta terça-feira. E já já eu tô de volta com Boa Noite Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.